Influenciador acaba falecendo ao fazer tatuagem. Em um primeiro momento isso me pareceu nada a ver com aquilo que eu comento aqui no canal, mas depois foi dito que ele era usuário de esteroide e que o esteroide que tinha causado esse problema. E aí, né, eu precisei parar e respirar um pouco e ver melhor o que é que tinha acontecido. E aí eu tô trazendo aqui pra vocês alguns insights, tá? A gente vai discutir se o esteroide tem relação ou não, se é uma invenção, se é uma extrapolação louca. E é claro, eu peço para você, deixe teu curtir e se inscreve no canal, né? Respeitamos sempre aqui a família do indivíduo, não vamos fazer nenhum tipo de comentário julgando o indivíduo por ter feito coisa X ou Y, a ideia não é essa, a gente deseja toda a força, todo o suporte, né? Todo o cuidado de Deus ali para a família, a gente sabe que perder um ente querido é uma coisa que ninguém espera, né? Um indivíduo jovem desse, né? Então, a gente não tá aqui para fazer nenhum tipo de crítica, tá? A minha ideia não é fazer qualquer tipo de crítica, mas fazer aqui uma conscientização com base científica, médica, né? Não adianta também a gente ficar só dizendo, é o esteroide, pronto, não. Calma, calma, tá? O que é que dizia aqui? Influenciador empresário do ramo de carros morre após anestesia geral para fazer tatuagem. Então, primeira coisa, cara, ele foi fazer uma tatuagem, né? Foi fazer uma tatuagem e aí ele foi fazer uma anestesia geral. Gente, anestesia geral é um negócio complicado, não é um negócio tão simples assim, não. E não é toda coisa que a gente faz na anestesia geral. Assim, eu particularmente não conheço muita gente que vai fazer anestesia geral para realizar tatuagem, né? Não é uma coisa convencional, é uma coisa totalmente fora do normal. Mas, assim, não queria sentir dor e tal. E pelo que eu vi, né? Porque não é da minha área, né? Eu vi que, assim, foi feito tinha um acompanhamento médico, era um médico anestesista, tinha uma equipe médica ali para fazer um suporte de cuidados caso acontecesse alguma coisa. Então, assim, existia uma base legal, não foi feito um negócio clandestino. Porque quando existe um negócio muito clandestino, um negócio totalmente aleatório, a gente já sabe que provavelmente vai dar uma besteira. Então, assim, houve uma preocupação realmente médica em relação a isso, né? Então não foi um negócio totalmente clandestino, nada disso, nada disso. Pelo que eu entendi, foi um negócio que realmente tinha termo de consentimento, o cara sabia dos eventuais perigos, né? Seja geral, mas é claro, né? A gente nunca espera que vai acontecer com a gente, né? Até inclusive eu fiz uma cirurgia em poucos meses, né? E assim, tive anestesia geral, poderia ter acontecido comigo, né? Então, é aquela coisa, né, cara? A gente não imagina, né, que vai acontecer com a gente e às vezes acontece, né? Às vezes acontece. E glória a Deus que comigo deu tudo certo a minha cirurgia e que a anestesia foi o menor dos males, né? É. Mas assim, cara, então quer dizer, ele fez uma anestesia geral pra fazer uma tatuagem. Pelo que eu li, né, ele não chegou nem a fazer a tatuagem. Assim que ele anestesiou, ele já teve uma complicação ali. E aí ele chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, né? O coração parou, não conseguiu mais reverter aquilo ali, né? E aí foi visto na declaração de óbito, né, que ele fazia uso de esteroide, mas foi dito pra família que ele parou de usar há 5 meses, né? Assim, gente, é claro que tem que ter visto uma avaliação pré-operatória, visto se ele não. Porque assim, não teve nenhum tipo de, por exemplo, embolismo, nada disso, pelo que eu fiquei sabendo, né? Parece que foi uma complicação da própria anestesia, né? Então, é aquela coisa, assim. Eu acho que ele fez uma avaliação antes da anestesia, com exames. Eu acho que, assim, talvez ele não mentiria de que ele parou de utilizar, mas, assim, às vezes a gente sabe que por mais que o médico comente, às vezes o paciente não faz, e às vezes ele tá utilizando alguma coisa por baixo dos panos, às vezes além de esteroide tá usando outras coisas, não parou outras coisas, e pra ele às vezes não usar é usar uma dura por semana. Então a gente tem essas minúcias, né, que a gente tem que ter cuidado. O que é que a gente pode tirar aqui, cara? E algo que o médico Sami, né, que é anestesista, fala bastante, né? Que anestesia no usuário de esteroide é uma complicação. Então, é preciso que tenha um anestesista que seja especialista nisso. Se você, né, principalmente, se você usa esteroide, né, vai fazer uma cirurgia, cara, conversa bem com esse teu anestesista, explica, diz que você está utilizando, diz tudo que você utilizou. E é claro, o ideal seria que você parasse, pelo menos ficasse ali um tempo sem, principalmente em dose suprafisiológica, para fazer o procedimento cirúrgico. Mas se não der, se acontecer um negócio de urgência, cara, deixa bem claro que você utiliza, porque assim, a metabolização dos fármacos é diferente do usuário de esteroide anabolizante. E aí, o erro no anestesia, porque assim, a anestesia são coisas muito sutis, gente, assim, são pequenas variações que causam grandes estragos. Então, o cara tem que estar ali muito atento, né, para fazer um tratamento adequado e não errar a dose de forma a causar mais prejuízo do que benefício, né? Então,
É complicado, né? Anestesia é um negócio complicado, né? Não é minha especialidade, não é o que eu estudo com grande profundidade, né? Eu sei o básico, mas assim, dentro do contexto de usuário de esteroide anabolizante, porque a gente sabe, existe diferença na metabolização dos fármacos, né? E assim, a partir do momento que o cara tem uma complicação, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, que foi o que aconteceu com ele, o usuário de esteroide tem muito mais dificuldade de ser reanimado. Então, o que acontece? O uso de esteroide por si só, ele não vai causar, talvez, um dano principalmente imediato. Mas, o que é que acontece? Às vezes, as pessoas têm outras intercorrências de saúde que não tem nada a ver com esteroide, e aí, por conta do uso de esteroide, ela vai ter muito mais dificuldade de se recuperar daquele processo, né? É diferente do uso de esteroide para uma recuperação do indivíduo com sarcopenia, né? Que ele vai ter mais massa muscular, vai se recuperar mais rápido. Não, eu tô falando de doses suprafisiológicas de forma abusiva num cara que não tem indicação, tá? Eu tô dizendo disso. Então, porque a gente tem que diferenciar o joio do trigo, né? O indivíduo que faz o uso clínico para se recuperar, ele vai ter a recuperação melhor pós-operatória, por exemplo, né? Mas, assim, pensando no indivíduo, né? No indivíduo que não tem essa indicação de doses suprafisiológicas, a gente tem, além do dano do próprio esteroide, ali na estrutura cardíaca, por exemplo, a gente facilita com que esse indivíduo tenha muito mais dificuldade de, em uma determinada intercorrência de saúde, ele se recuperar. Então, por exemplo, eu tenho como afirmar com certeza que foi o esteroide que causou esse prejuízo? Não, não tem como afirmar, né? Poderia ser que mesmo que ele não utilizasse esteroide, mesmo não acontecendo nada, né? Mesmo que ele não estivesse utilizando mesmo, nunca tivesse utilizado, ele tivesse esse mesmo problema. Isso daí pode acontecer, gente. A gente não pode afirmar isso daí. É a mesma coisa que tudo que o cara passou na vida dele, tudo que aconteceu, a gente vai atribuir ao esteroide. A gente não pode fazer isso, tá? Não pode fazer isso, porque isso aí também seria muito leviano. Mas a gente também não pode dizer que não teve nada a ver com o esteroide. O esteroide pode complicar, né? Não só de forma direta, por exemplo, fazer um cara ter insuficiência cardíaca, tendo um infarto, alguma coisa assim, mas também, a partir do momento que o indivíduo tem uma complicação de saúde, a gente retomar aquele fator de normalidade é mais difícil. Então, por exemplo, reanimar um indivíduo que é usuário de esteroide é uma complicação muito maior, né? Então, ele teve uma parada cardiorrespiratória, ele vai ter que acertar a dose do medicamento ali para tentar fazer uma reanimação e justamente, né? Manualmente fazer aquela reanimação, mas é totalmente mais difícil, né? O cara também não sei se ele é tão musculoso, mas assim, o cara tem todo um contexto que dificulta essa reanimação. Fora que, além disso, existem outras complicações precoces, até num processo intraoperatório, que em uma pessoa normal talvez não fosse causar um dano muito grave, mas às vezes causa, por exemplo, algumas hemorragias, né? Então a gente teve até um atleta que foi fazer uma retirada de um tumor no fígado, né? E aí ele teve hemorragia e faleceu pela hemorragia, né? Então, assim, era um problema ali que ele nem precisava resolver, ele na hora ele quis resolver por causa de um cuidado com a saúde que ele tinha, né? Porque ele era um atleta de fisiculturismo. E aí acabou falecendo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então o esteroide anabolizante, além de causar um dano direto, que aí que vai ser refletido principalmente em problemas no médio e longo prazo, principalmente, numa pessoa que tem algum outro problema de saúde, isso pode ser agravado e pode tornar um outro problema que a pessoa vai carregar e que pode vir a óbito, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, gente. A gente não pode afirmar que foi o esteroide, mas a gente também não pode negligenciar dizendo que o esteroide não tem nada a ver com isso. Só porque usar esteroide estão criticando. Não, não vai criticar, mas a gente tem que abrir os olhos, gente. Então, assim, eu tô usando o esteroide há não sei quanto tempo. Porque esse cara aqui não é um cara grande abusador de esteroide, provavelmente, né? Provavelmente não, mas assim, é um influenciador, sei lá, talvez ele usasse esteroide, doses suprafisiológicas nem tão altas, mas aí fizesse uso de álcool, bebidas, álcool, drogas, eu não sei, tá? Não vou criticar aqui o cara. Aí isso daí tem uma sobreposição de risco, né? Mas assim, de qualquer forma, o que é que eu quero que você internalize? Cara, usar esteroide é um grande prejuízo para tua saúde se você não tem indicação clínica e tá fazendo um abuso, tá? Você tem que entender isso, e as pessoas que estão ao seu redor precisam ter a convicção que você está utilizando e saber o que, é que você está utilizando. Então, assim, conta para tua esposa, conta para tua mãe, sei lá, para a pessoa que está perto de você. Por quê? Porque se você tiver uma intercorrência, o médico que vai lhe acompanhar, que vai fazer algum tipo de procedimento ali para tentar fazer com que você volte à vida ou até tire ali de um estado crítico, ele precisa saber que você usa esteroide porque o metabolismo, por exemplo, é totalmente diferente, tá? Então a gente precisa ter essa noção. Não pode usar escondido e ficar dizendo que é natural para as pessoas ao redor, e nem fingir dizer pro médico, cara. Até assim, cara, o médico ele vai saber olhando teu exame. Mas eu parei um tempinho aqui, minha testosterona não tava... Não, ele dá para saber, cara. Dá para saber, né? Principalmente se o cara usa esteroide oral, a gente sabe as alterações que tem ali, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Inclusive um caso que aconteceu recentemente, né? De um atleta de fisiculturismo que realmente se ferrou muito
foi o próprio Marcão dos Venenos, né? A gente sabe, ele tá fazendo hemodiálise, então, assim, é complicado, gente. A gente às vezes pensa nas complicações mais normais, mas existem outras coisas adicionadas, existe uma infinidade de problemas de saúde. Será que é isso que você tá buscando, né? Vou deixar aqui o vídeo do Marcão dos Venenos para você. Um grande abraço e até a próxima.